Oi, lindezas de Jesus! Como é que vocês estão? Eu sou Isadora e eu vou contar hoje a história da filha de Jefté. É uma história trágica, não é uma história feliz, mas tem uma lição muito importante. Vou contextualizar primeiro para vocês. Jefté, ele era líder dos gileaditas, ele era líder militar dos gileaditas. E ele estava em confronto com Amon, né, com os filhos de Amon, que eram quem? Os amonitas. E naquela época não existia rei, não existia juiz, né? Rei e juiz, eles tinham a mesma função, né? A pessoa ele era rei, o cara, né? No caso, ele era rei e juiz. Ele julgava e ele liderava a nação ao mesmo tempo. Ou seja, cada um fazia o que bem queria, né? Se fizesse algo que a sociedade julgava ser errado, nada acontecia, né? Ninguém tava lá pra julgar ou pra falar, nossa, você vai pra prisão por causa disso, ou sei lá, você vai ser morto por causa disso. Não tinha isso. Cada um agia de acordo com seus critérios particulares. Então, faziam o que quiseram, eram livres, né? Estavam libertos. Aí, Jefté, ele tava nesse confronto, né, com os filhos de Amon, os amonitas, e ele queria tanto vencer, ele queria tanto ganhar a todo custo, que ele fez uma promessa para Deus. Vou ler para vocês o que ele falou. E prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar. Quando eu voltar da guerra, eu o oferecerei em sacrifício a ti. Ou seja, se Deus fizesse ele ganhar, a primeira pessoa que ele encontrasse, quando ele fosse voltar para casa, né, ele iria oferecer em sacrifício a Deus. Aí ele ganhou. Deus permitiu que ele ganhasse dos amonitas, né? E ele dominou lá os amonitas, né? Enfim, conseguiu a terra deles e ele, enfim, conseguiu ganhar. Quando ele foi chegando na casa dele, adivinha quem foi a primeira pessoa que ele encontrou? A única filha dele. A única filha dele teve que ser dada em sacrifício por causa da promessa que ele fez para Deus. E ele ficou muito mal, ele chorou. Eu vou ler o que ele fez quando ele viu a filha dele. Quando Jefté voltou para sua casa, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando e tocando pandeiro. Ela era filha única e ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. Quando Jefté a viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas, né, em sinal de desespero, em sinal de tristeza, e disse: ah, minha filha, você está partindo meu coração. Por que tem que ser você quem vai sofrer? Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás. Aí eles conversaram e ela falou, né, que ele não poderia descumprir uma promessa que ele fez com Deus. Se ele fez essa promessa, agora ele vai cumprir. E ela, muito triste com essa situação, pediu para ele, né, para ir para um monte, né, para uma montanha, com as amigas, para lamentar por 2 meses por esse acontecido. E aí ela voltou. Quando ela voltou, ela foi oferecida um sacrifício, né? Pelo menos, tipo, uma coisa boa que a gente pode tirar de Jefté e da filha é que eles eram tementes a Deus. Eles temiam tanto a Deus que eles realmente fizeram o que ele prometeu, que Jefté prometeu. Ele deu a filha dele em sacrifício a Deus. Bom, e o resultado dessa promessa é feito de uma forma irresponsável, de uma forma que ele não pensou direito, teve consequências péssimas. Jefté, ele era um líder bom. Ele era um líder que deixou Israel muitos anos em paz, né? Ele venceu muitas batalhas, né? Deus usou ele, né, para que Israel vencesse muitas batalhas. Porém, ele perdeu a própria filha por causa da falta de uma orientação sensata de um líder espiritual, de um pastor, de uma pessoa mais velha, nem mais velha, nem digo mais velha, mas uma pessoa sensata, que ele poderia ter falado para alguém: olha, eu prometi isso, isso, isso para Deus, ou antes de prometer, né? E se ele tivesse perguntado, pedido a orientação de um juiz, né, que naquela época não tinha, mas de um pastor, de alguém para instruí-lo. E essa é uma das lições que a gente tira disso, que a gente tem que, nas nossas decisões, ter um pastor ao nosso lado, ter um líder ao nosso lado, ter uma mãe, um pai sensato, uma pessoa, né, que na sua opinião, não, essa é uma pessoa sensata que pode me ajudar,
nessa situação antes de tomar uma decisão tão drástica, né? Como essa que ele tomou. E principalmente naquela época que as promessas eles realmente cumpriam, né? Não sei se eu já falei isso, mas hoje em dia não, né? Hoje em dia as pessoas não cumprem as promessas uns com os outros, nem as promessas que fazem com Deus. Mas ele tinha realmente um temor com o que Deus podia fazer se ele não cumprisse essa promessa. Outra lição que a gente tira, além de ter uma pessoa ao seu lado sensata para te instruir, uma pessoa de Deus para te instruir, é termos cuidado com o que a gente deseja a qualquer custo. A gente tem que ter cuidado, porque o que a gente deseja a qualquer custo, a gente pode ultrapassar os limites e acabar machucando muito a nós mesmos e a outras pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente deseja, com o que a gente quer. E Jefté não pensou nisso, né? Ele não teve cuidado. Ele foi no nível que ele no final matou a filha dele. Foi tão absurdo o que ele fez, né? No impulso, no momento, né? Querendo demais vencer, que ele no final teve que matar a filha. Então a gente tem que pensar nas consequências do que a gente deseja a qualquer custo. Será que no final, quando eu conseguir, qual vai ser a consequência? Sabe? Será que isso vai agradar a Deus? A gente sempre tem que pensar nisso. E é sempre bom lembrarmos da importância de termos equilíbrio em nossas decisões. Termos equilíbrio e termos uma pessoa sensata e uma pessoa de Deus para nos instruir e para nos ajudar em qualquer situação. Foi essa a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de ativar o sininho, de se inscrever e de curtir. Que o Senhor nos guarde e nos proteja. Tchau!